Você já reparou como é fácil a gente acreditar em alguma coisa só porque todo mundo tá falando, todo mundo acredita? Ou mais ainda, você já se deu conta do quão perigoso é você simplesmente ter certeza absoluta de alguma coisa sem sequer dar uma margem de dúvida para o questionamento, né? Ou abrir-se ao questionamento? A nossa aula hoje, meus jovens, ela trata de um dos grandes pensadores do período do Renascimento, o filósofo Michel de Montaigne, em seu ensaio Dos Coxos, que é um texto obrigatório para a disciplina de filosofia do vestibular da Universidade Federal do Paraná de 2026. O vestibular que acontece agora, né, no final de 2025. Então, se você quer entender um pouco mais sobre esse maravilhoso texto do Montaigne e um pouquinho mais sobre as suas ideias céticas, é logo depois da vinheta. Saudações, meus jovens! Eu sou o professor Lucas e este é o Filosofia Espiral. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Galera, como eu disse aí na introdução do vídeo, o nosso objetivo hoje é tratar de mais um texto obrigatório que aparece no vestibular da Federal do Paraná para 2026. Um ensaio maravilhoso, que, inclusive, para quem não vai fazer vestibular, também é muito legal de se ler de um autor que também é interessantíssimo de se estudar. Apesar da gente perceber que no currículo de ensino médio dos pré-vestibulares, geralmente ele é um autor bastante esquecido por muitos materiais, mas ele tem um estilo bastante fascinante e eu particularmente fiquei muito feliz quando a Federal elegeu ele como um dos autores obrigatórios da filosofia para 2026, certo? Eu me refiro então, jovens, a um pensador conhecido pelo nome de Michel de Montaigne, em um ensaio chamado Dos Coxos. Inclusive, eu vou explicar, né, um pouquinho para vocês do porquê esse título aparentemente tão esquisito, certo? Então, eu quero contextualizar um pouquinho, né, em primeiro lugar, quem é Michel de Montaigne, para você entender de quem que nós estamos falando. E na sequência, vou explorar aí as principais ideias desse autor nesse ensaio maravilhoso, ok? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, quais são as principais ideias que a gente vai trabalhar aqui? Existem talvez 4 ideias centrais que a gente vai ter que mostrar ao longo dessa aula. Primeiro, quem foi Montaigne e o que significa ensaiar, né? O que significam os chamados ensaios de Montaigne, que é uma questão que inclusive já apareceu, por exemplo, em provas como o Enem e podem aparecer em outros vestibulares, apesar de, como eu disse, a incidência dele é bastante baixa em outras provas. Entender um pouquinho sobre a mente humana e as suas ilusões, entender um pouquinho sobre como erros podem ser contagiosos e o perigo da gente ter certeza das coisas, e entender talvez aquilo que ele chama de ignorância digna, né? Vocês vão perceber aí um filósofo que vai se aproximar muito de outras grandes figuras, como por exemplo o grande Sócrates na Grécia Antiga, certo? Mas quem foi Michel de Montaigne? Michel de Montaigne, moçada, nasceu em 1533 na França, né, numa região conhecida então como Montaigne, no castelo de Montaigne, era um nobre, né, ele era um jurista, era um grande filósofo, era um homem, portanto, das altas camadas da sociedade francesa, um homem muito letrado, um homem muito culto, né, que se dedicou muito a produzir textos filosóficos, certo? É importante lembrar que quando você pega as datas ali, ó, 1533 a 1596, você tem um Montaigne que está em qual período histórico? Ele é contemporâneo ao Renascimento Cultural Europeu, certo? Então você tem todo aquele processo que vai afetar as artes e a filosofia também, ok? E você tem o contexto também das guerras religiosas, né, dos conflitos religiosos que acontecem na França e também, em certa parte, de certa forma, em toda a Europa, certo? Inclusive, ele acaba mencionando um pouco dessas questões religiosas aí nesse ensaio que a gente vai analisar. E aí, eu acho que uma primeira coisa que eu posso considerar nessa explicação para vocês é: ô Lucas, mas o que que é um ensaio? Né? Em primeiro lugar, só para vocês entenderem, gente, ó, dá uma olhada aqui, vou mostrar para vocês. Essa daqui, ó, é a edição que eu utilizei para fazer a leitura de um livro do Michel de Montaigne chamado Ensaios, certo? Cujo tradutor é o mesmo que foi indicado pela Federal do Paraná, que eu vou te mostrar já já no outro livro. Né? O tamanho disso aqui, gente, são 3 livros, na verdade, que formam os chamados Ensaios de Montaigne. Tá? O Ensaio dos Coxos, ele pertence ao terceiro livro, né, desse Brutamontes aqui, que é um ensaio aí muito clássico para entender o pensamento dele. Na bibliografia da Federal do Paraná, eles indicam esse texto aqui, ó. Né, esse livrinho aqui que é da coleção Os Pensadores, certo? O tradutor é absolutamente o mesmo desse livro que eu tenho aqui da editora 34, ok? Pelo menos essa edição aqui dos Pensadores, a tradução é a mesma. E aí, a diferença só, né? Você pode perceber pelo volume, ó,
que essa aqui os ensaios da coleção Os Pensadores, eles são mais condensados, né? Eles selecionam alguns dos textos. Essa da editora 34 que eu tenho aqui, da editora 34, perdão, ele reúne todos os ensaios que o Montaigne escreve, certo? E o que significa o termo ensaio? Vamos voltar aqui então, jovens. O termo ensaio, ele vem do francês essai. Agora, não me pergunte, porque eu não sei pronunciar essa palavra em francês, ok? Mas assim, ensaio em francês significa tentativa ou experiência. Então, o Montaigne ele é considerado um dos inauguradores desse gênero de texto filosófico, certo? Onde ele vai ali pensando, né, refletindo sobre questões que envolvem a vida, que envolvem, né, a existência, que envolvem a opinião pública. Então, o Montaigne ele era um ensaísta de mão cheia, né, considerado um dos grandes ensaístas aí do período do Renascimento, certo? E é um cara que, portanto, ele passeia por uma diversidade muito grande de temas. Né? Se você pegar esses ensaios aqui, pegar esse calhamaço que eu mostrei para vocês aqui da editora 34, você vai ver que os temas eles são os mais variados possíveis quando a gente pega os ensaios de Montaigne, ok? Este ensaio específico, eu acredito que a Federal faz uma escolha muito pontual, né? Porque ela ilustra muito o ponto da filosofia pelo qual Montaigne foi conhecido, que é a de um pensador tipicamente cético. Né? E aí nós vamos lembrar um primeiro detalhe. O que significa você ter um pensamento ali, né, ligado ao ceticismo? Opa, minha canetinha falhou aqui, ó. O que significa quando você pensa que um autor ele é cético? O ceticismo, moçada, ele está muito associado a uma postura de dúvida, de questionamento constante. E, de certa forma, numa capacidade que a gente tem de abdicar de certezas. O ceticismo ele é um movimento muito antigo na filosofia, né? Para quem está familiarizado com a história da filosofia, a primeira escola cética que aparece, ela vem lá do período do helenismo, com um filósofo chamado Pirro de Elis, mas o ceticismo sempre foi um movimento muito forte na filosofia e que sempre apareceu principalmente em momentos de grandes transformações sociais, né? Como é o caso do fim da Grécia Antiga, como é o caso aqui do Renascimento do Montaigne, como é o caso lá do Iluminismo, onde vão aparecer outros nomes. Então, o ceticismo é um tema que é o tipo de linha de pensamento que sempre acabou dando as caras em vários momentos da história da filosofia. E uma curiosidade que eu acho que é interessante a gente citar é que o Montaigne ele fala que um dos principais objetos de estudo, pelo menos que ele considera mais fascinantes, é o estudo de si mesmo, né? O autoestudo. Aliás, eu acho muito difícil você ler Montaigne e não perceber as relações dele com várias ideias que são socráticas, né? Então essa coisa do autoconhecimento, né? Aquela coisa meio conhece-te a ti mesmo. Depois vocês vão ver aqui essa parada do reconhecimento da ignorância, que dizem aí ter sido um dos elementos que desperta todo tipo de ceticismo. Mas o Montaigne, ele tem uma frase famosa, né? Eu até coloquei aqui no slide. Ele fala, ó, não vi no mundo monstro e milagre mais manifesto do que eu mesmo. Você fala, como assim monstro e milagre? Porque é fascinante, né? Quando a gente olha para nós mesmos, a gente consegue perceber que nós somos muito diversos. Em termos internos mesmo, né? Não em termos de diversidade de pessoas. Mas como nós enquanto indivíduos, somos plurais internamente, como somos capazes de coisas muito legais, mas também somos capazes de umas coisas meio medonhas, né? Ou até de pensamentos meio equivocados, ou capazes de atos meio estúpidos, que aliás é uma coisa que ele também menciona neste texto, certo? Então, esse é o Michel de Montaigne, gente. É um cara bastante inovador, que infelizmente talvez a gente estude ele menos do que a gente deveria a título de ensino médio pré-vestibular. Eu falo pelo menos aqui pelo contexto da região, né, do Paraná, né, daqui do sul, sudeste, que é o que eu conheço um pouco mais de perto, certo? Mas pode ser que até em outras partes do país aí ele seja mais visado, o que eu acho muito legal, por sinal. Beleza? Mas enfim, a questão é, alguns aspectos centrais que o Montaigne vai citar nesse texto. A primeira delas é a gente entender como que a nossa mente, como que a mente humana, ela é uma verdadeira fábrica de razões, uma fábrica de argumentos, uma fábrica de justificativas, né? O Montaigne ele tem uma coisa muito interessante que ele fala assim, ó, peguei ali um trecho para a gente começar a nossa análise. A mente humana, ela é capaz de grandes decepções consigo mesma. Ela é capaz de encontrar razões para qualquer coisa, até mesmo para fenômenos inexistentes e fatos irreais. Então, veja bem, ó. Olha como a mente humana é na visão do Montaigne, né? Ela é capaz de criar muitas decepções para ela mesma, né? Já que ela encontra explicação para tudo, até para o que não existe ou até para aquilo que às vezes é irreal,
certo? Então é interessante a gente perceber essa frase que ele vai se colocar logo no começo do ensaio, é uma das primeiras coisas que ele vai mencionar dentro desse ensaio. Quais são as ideias iniciais que a gente pode trabalhar aqui? Um, ele vai dizer que o conhecimento que a gente produz sobre as coisas, ele não é garantia de absolutamente nada. Inclusive o conhecimento, muitas vezes, advindo da experiência. Você fala, louco, Lucas, mas como que o conhecimento advindo da experiência não é confiável? Veja, o Montaigne, como um típico filósofo de postura cética, ele vai dizer o seguinte: olha, existe uma razão muito simples para você desconfiar também da experiência. Porque muitas vezes a gente vê o que a gente quer ver. A gente muitas vezes tem um pré-julgamento ou preconceitos que podem interferir na percepção que a gente tem de um determinado experimento. E se você parar para pensar, e se você parar para observar, você vai ver que tem muita gente que ao emitir opinião sobre as coisas, ou ao pensar sobre determinado fato, como que as pessoas elas podem muitas vezes fazer uma leitura já cheia, carregada de preconceitos. A pessoa ela não se abre para entender, para ouvir, para pensar sobre aquilo que dizem a ela, mas ela já vai com algumas certezas prontas para poder dar um viés àquela experiência, àquilo que ela está vivenciando. E por isso que o Montaigne fala que a gente talvez não possa confiar nem mesmo na nossa experiência. De que nós temos aquilo que ele chama, portanto, de uma percepção seletiva. Né? A nossa cabeça, como diz o Montaigne, ela é capaz de filtrar muita coisa, né, da realidade, e aí ela acaba simplesmente reforçando ou acatando somente aquilo que nos interessa. Então a gente tem uma tendência gigante, bicho, a querer ouvir daquilo que as pessoas nos dizem, de querer absorver do conteúdo que a gente assiste, né? Ou enfim, da leitura que a gente faz, querer absorver só o que nos interessa, o que confirma a nossa visão de mundo, né? Aquilo que vai de acordo com a minha opinião, certo? A gente tem uma, uma dificuldade muito grande de lidar com o contraditório ou lidar com a própria realidade em si. Ok? Um detalhe interessante que ele fala que a nossa percepção ela é tão limitada e seletiva que ele começa o ensaio contando um episódio engraçado, né? Que na França, no ano em que ele estava escrevendo esse texto, eh, tinha ocorrido uma mudança de calendário e o ano havia sido encurtado em 10 dias. E num primeiro momento, nossa, falou-se um monte, né? Pô, porque essa mudança vai ser uma revolução, porque isso aí vai mudar, porque não sei o quê. E os caras querendo justificar que a mudança, né, o encurtamento do calendário em 10 dias, ele seria uma coisa que mudaria muita coisa na vida das pessoas. E aí ele fala como é até ridículo, como a nossa percepção sobre as coisas, ele fala aqui, né, é grosseira, obscura e obtusa. Porque ele fala, olha, eu reparei no comportamento dos meus vizinhos aqui e, sinceramente, todo mundo continua vivendo a vida do mesmo jeito. O ano tem 10 dias a mais, tem 10 dias a menos, as pessoas continuaram fazendo colheita, foram ajustando ali as datas para poder saber quando fazer o que elas tinham que fazer em relação à plantação, entendeu? Então, às vezes as pessoas falam, não, porque vou propor uma coisa que vai mudar os horizontes. E às vezes não muda nada, né? Às vezes é só uma impressão obscura que a gente tem sobre as coisas. Então, assim, a nossa percepção, na visão do Montaigne, ela é muito limitada, muito deturpada e, portanto, pouquíssimo confiável, certo? Uma outra coisa que ele menciona também nesse início de texto é que as pessoas, elas, quando estão diante de um fato, né, de um acontecimento, elas deixam as coisas e correm para as causas. Até coloquei entre aspas porque a expressão também vem do texto. O que ele quer dizer com isso? De que as pessoas, muitas vezes, ao se deparar com determinada situação, para elas é muito mais fácil já querer buscar da onde aquilo surgiu, como aquilo é possível, do que, em primeiro lugar, se perguntar talvez o que Montaigne entende como mais óbvio. Será que isso realmente é assim? Será que isso realmente aconteceu do jeito que chegou para mim? Né? Então, ele vai entender assim, ó, há uma pergunta equivocada. A gente se perguntar diante de qualquer coisa, nossa, como que isso se fez? Como que isso foi possível? Quando, na verdade, a primeira pergunta que a gente deveria fazer é, mas isso realmente aconteceu? Mas isso realmente foi assim? Né? E quantos eventos, por exemplo, que envolvem opinião pública, a gente não vê que isso faz toda a diferença? Né? O tanto de besteira, o tanto de mentira, de fake news, de pseudociência que se divulga por aí hoje em dia, simplesmente porque as pessoas elas querem buscar as causas, mas não verificar os fatos. E o Montaigne é um cara, gente, lembra, século XVI, velho. O cara tá em 1500 e lá vai bolinha. O cara tá falando, olha, era mais interessante a gente primeiro constatar o fato para depois tentar buscar as causas. Primeiro vamos ver se realmente aconteceu e se realmente é assim que a coisa se fez,
para depois eu querer descobrir da onde que veio, por que que é e o que que causou, certo? Porque ele fala assim, cara, a nossa razão, voltando ao título do slide anterior, ela é uma fábrica de ilusões, cara. Ela é capaz de criar razão para tudo quanto é coisa. E aí eu pego mais um trecho do texto, ele fala, ó, a nossa razão, ela é capaz de tecer 100 outros mundos. Ela é capaz de dar peso à fumaça. Olha que expressão maravilhosa, né? Como um ensaísta, né? Esses ensaios, eles viram e mexe, tem algumas metáforas que são muito legais. Então, para ele, cara, a nossa razão, ela cria até esse tipo de argumento. A gente consegue dar peso em fumaça se a gente quiser, né? Consegue argumentar que até, até aquilo que a gente não vê peso em nada, a gente justifica uma forma de mostrar que tem peso sim. Tudo bem? Então, esse talvez seja um primeiro ponto desse texto aí. Outro aspecto interessante. Ele usa uma citação de um grande político e filósofo romano da época da República Romana chamado Cícero. Ele diz assim: o falso é tão próximo do verdadeiro, né? Que daí ele fala, né? O falso é tão próximo do verdadeiro que nenhum sábio deveria se enveredar por tão perigoso desfiladeiro. É a frase completa do Cícero. Mas aqui a ideia ela é muito clara. Mentira e verdade são duas coisas que se aproximam muito para nós. E às vezes a gente tem a ilusão de que é muito claro a diferença entre uma e outra. Mas o Montaigne ele vai nesse ensaio nos provocar e nos mostrar como talvez a gente faça pouquíssima diferença entre as duas. Mais uma vez por aquela parada da gente gostar muitas vezes de ouvir o que nos convém e não de a gente se ater aos fatos ou às coisas como elas de fato são, né? Então veja só o que ele fala ali, uma outra frase importante do texto. A verdade e a mentira têm rostos conformes. Ó, vou colocar aqui na tela para vocês. A verdade e a mentira têm rostos conformes, o porte, o gosto e o jeito iguais. Olhamos para elas como os mesmos olhos. Ou seja, essa expressão do Montaigne, o que que ela está querendo nos dizer? Que nós muitas vezes percebemos a mentira e a verdade do mesmo jeito. A gente tem um mesmo olhar. E a proporção que com a qual essas informações chegam para nós, ela muitas vezes não vai ter distinção, certo? Então, ele explica que isso leva a gente a ter uma tendência gigantesca de espalhar rumor. Então a gente ouve qualquer tipo de boato, qualquer tipo de fofoca, qualquer tipo de fake news, ou qualquer tipo de pseudociência também é bastante comum, e a gente sai divulgando aquilo como se fosse uma verdade, né? Então o pessoal encontra curas milagrosas para doença a partir de elementos de cozinha, sabe? Ou você encontra, não, vou te contar aquilo que o seu professor não te contou, né? Nem o de química, nem o de física, ou nem o de história, nem o de filosofia, né? Vou te mostrar aquilo que está oculto. E aí o pessoal espalha uma boataria, né? Um monte de mentiraiada aí, é, simplesmente porque soa convincente, né? Agradável pra gente imaginar que existe uma manipulação da realidade, né? Tem gente que curte essa coisa, por exemplo, de teorias conspiratórias, gosta de acreditar numa conspiração, que é uma coisa louca, né? Então as pessoas elas costumam espalhar todo tipo de informação e muitas vezes, na maioria das vezes, sem a devida verificação. De novo, o cara tá no século XVI, mano, certo? Ele não tá aqui na internet com a gente vendo, por exemplo, propagação de fake news. As pessoas já há muito tempo, né, elas têm essa tendência de querer propagar as coisas sem verificar nada, certo? E como que a gente gosta de a gente se atrai, né, muitas coisas por temas vãos, né, por coisas que são inúteis. A gente gosta muitas vezes de embrulhar, como ele diz no texto, determinados conteúdos numa narrativa que seja mais agradável pra gente, num conteúdo que se torne mais palatável pra mim. Então, como a gente às vezes gosta de adequar a realidade àquilo que nos interessa. Porque às vezes encarar os fatos é muito doloroso, né? Exige questionamento, exige que você abra mão de algumas coisas, exige que até que você pense, né? O que talvez pra muita gente seja terrível, certo? Então, assim, toda vez que a gente vai passar um fato adiante, ele fala que é muito natural que a gente deturpe. Ele mesmo reconhece isso. Ele fala assim: olha, eu admito que em algumas discussões, às vezes a gente aumenta um ponto, dá mais intensidade numa fala, né? A gente é mais provocativo, é mais irônico, cria uma metáfora. Então, muitas vezes, para as pessoas acreditarem naquilo que a gente está dizendo para elas, a gente costuma distorcer informações. E aí, fio, é aquele efeito telefone sem fio, né? Porque um conta uma versão, o outro conta outra, e o outro conta outra, e uma versão vai modificando a outra. A hora que você vê o resultado final, às vezes isso está muito distante daquilo que foi inicialmente realizado, propagado. Certo? E aí, jovens, o Montaigne, ele vai mostrar que essa coisa da gente ficar propagando
imagens deturpadas, ou fatos deturpados, ela vira uma espécie de um ciclo vicioso. Tanto que ele fala assim, né? Primeiramente, o erro individual gera o erro público. E depois, por sua vez, o erro público gera o erro particular. Então, coloquei ali, né, uma espécie de esqueminha para vocês verem, mas o que acontece? É um efeito dominó, né? Você gera um efeito, você traz um erro da sua percepção individual, joga esse conteúdo no público, joga isso para as pessoas absorverem. As pessoas, por sua vez, vão absorvendo a cada uma do seu jeito, e isso volta para a gente. Né? Esse conteúdo deturpado ele volta ainda mais modificado, ainda mais horroroso, ou ainda mais distorcido do que aquilo que a gente havia jogado originalmente. E aí vai virando uma bola de neve. Né? É mais ou menos isso mesmo, efeito de uma bola de neve. A coisa ela só vai aumentando de tamanho, certo? Então ele fala: a testemunha mais longínqua, ela está mais bem informada do que a mais próxima. Olha que frase fantástica, né? A testemunha mais longínqua, ela é mais bem informada do que a mais próxima. Porque a coisa ela vai aumentando tanto de tamanho que às vezes uma pessoa que ela está distante de um determinado evento ocorrido, ela se julga mais entendida do assunto do que quem estava próximo, quem viu aquilo acontecer, né? Quem presenciou um determinado ato, ou quem está né, estava presente num determinado acontecimento, ou quem, enfim, produziu a própria informação. Então é muito louco, né? Como o Montaigne ele capta um problema que é um problema extremamente atual, inclusive, certo? E aí ele vai explicando, né? Toda essa questão sobre como a coisa vai virando um ciclo vicioso. E aí, um ponto do ensaio que eu acho que é interessante a gente destacar, e que ele usa um termo que, ao meu ver, também é bem bacana. Ele fala: quando a gente lida, então, com informações que são jogadas ao público, a gente se demonstra enquanto um aglomerado de seres humanos, né? A gente se mostra enquanto humanidade uma verdadeira multidão de insensatos. O que ele quer dizer com isso? De que as pessoas, elas, tomadas muitas vezes por versões e distorções, elas são capazes de atos de extrema estupidez, de extrema violência, de loucura, de insanidade, simplesmente baseado em coisas que não fazem o menor sentido. Então, veja o que ele mesmo escreve de novo. É uma infelicidade estarmos nessa situação em que o melhor critério de verdade seja a profusão das pessoas que acreditam, e numa multidão onde os loucos ultrapassam de muito o número de sensatos. Então, tipo assim, o que ele está questionando aqui? Que o nosso critério de verdade é porque muita gente está falando. E nesse meio de muita gente, diz o Montaigne, cheio de gente doida, cheio de gente desequilibrada, cheio de gente insensata, e só porque muita gente fala alguma coisa, você fala, não, então deve ser isso mesmo. Né? É claro que eu acho que, se você for pensar firmemente no que o Montaigne está falando, também não vai se achar o bonzão e achar que não. Então o caminho é eu sempre discordar da multidão. Né? Então aquilo que a maioria fala, eu vou discordar porque isso é a sensatez. Não é bem assim. Mas é que geralmente as pessoas elas tendem a acreditar naquilo que todo mundo está falando, naquilo que todo mundo acredita. E isso talvez seja sintomático, porque sintomático de uma loucura, sintomático de um desvio de razão, certo? Veja, ele mostra, ele faz algumas críticas. Ele critica, por exemplo, a caixa, desculpa, a caça às bruxas que acontecia na época em que ele viveu. Muita gente sendo queimada, sendo, né, sofrendo violência, simplesmente por conta, às vezes, de opiniões, de crenças que elas tinham, e que por não serem, não serem compatíveis com a mentalidade da maioria, esse povo era queimado em praça pública, esse povo era tratado como gente sobrenatural, né? Porque você pega, por exemplo, os próprios pais aí do conhecimento científico, muitos deles tratados como figuras assombrosas, porque dominavam técnicas obscuras. E a maioria pensava isso. Então eram capazes de horrores. Aí ele conta uma outra anedota de uns meninos que, numa vizinhança qualquer lá da onde ele morava, ou lá perto, eu não lembro mais. Mas ele fala que os meninos começaram a brincar de assombração, sabe? Começaram a fazer umas vozes de espírito pra assustar uma galera ao redor. E aí começaram assustando uma menininha, que era a vizinha deles. Daí a coisa foi tomando proporção, eles resolveram aumentar a brincadeira e começaram a, no meio da noite, entrar numa igreja e fazer essas vozes de espírito.
né? E aí os caras faziam essa voz de espírito, não deixava acender a luz da igreja à noite, né? Ameaçava né, com coisas sobrenaturais, falava sobre o juízo final, né? Proclamava aquelas coisas para parecer uma coisa sobrenatural. Até o momento que ele fala que eles foram pegos. Resultado, os moleques foram presos, né? E aí ele fala assim, cara, que besteira, bicho, né? Porque ele analisa pelos dois lados, né? Ele fala assim, por um lado, você pode pensar, pô, até onde será que os meninos iam conseguir se eles não fossem pegos? Né? Porque os caras saíram da vizinhança, assustando ali uma menininha na vizinhança e começaram a assustar uma comunidade inteira dentro da igreja, certo? Porque ninguém pegava a farsa. E no segundo ponto ele fala, e aí os caras prenderam, maltrataram os moleques, porque os caras estavam pegando uma peça na igreja, sabe? Então ele fala, meu, olha que insensatez, pra que isso? E aí ele dá outros exemplos também de pessoas que, assim, pelas suas simples conjecturas, pelas suas simples opiniões, cara, eram queimados vivos, né? Daí eu coloquei mais um trecho do ensaio. Por um homem, por um homem para ser queimado vivo é conferir um preço bem alto às próprias conjecturas. Então, assim, o que ele está querendo dizer com isso? Que você colocar uma pessoa para ser queimada em praça pública naquela época por conta de uma opinião que ela tem, é você valorizar demais a opinião de uma pessoa. É você dá importância exagerada àquilo que ela acredita, certo? Talvez se a gente simplesmente desse menos bola para as coisas que as pessoas acreditam, se é verdade, se é mentira, isso pouco importa, a gente seria menos absurdo como um coletivo, né? A gente cometeria menos atos absurdos em coletividade. Então, ele ilustra aí vários momentos onde a gente simplesmente, no coletivo, acaba tendo algumas ações ensandecidas e insensatas, simplesmente porque a pessoa falou alguma coisa que não agradou todo mundo, ou fez alguma coisa que não agradou todo mundo. Você pode pensar muito no fenômeno atual, que é a ideia do cancelamento, né? As pessoas elas estão o tempo todo preocupadas em querer determinar o que o outro diz e o que o outro pensa, e aí tem muita gente que acabou sofrendo aí uma espécie de cancelamento público, né, de exposição vexatória, quando não havia talvez nem necessidade para isso. Né? Há uma superexposição de um problema, por exemplo. Não que todo caso é assim, tá? Tem pessoas que de fato talvez, situações que talvez mereçam aí a devida exposição, que mereçam a devida atenção pública. Mas tem tanta coisa que as pessoas falam que acaba virando, né, uma tempestade em copo d'água, que o Montaigne fala, isso aí é muita insensatez da parte do ser humano, certo? E aí, diante disso, jovens, para a gente poder encerrar, quais são as conclusões do Montaigne para a gente combater esse ímpeto de insensatez que a gente é capaz de produzir? Ele vai nos dizer o seguinte, olha, em primeiro lugar, a gente precisa confessar a nossa própria ignorância. O princípio do sábio, o princípio da verdadeira sabedoria é a gente, em primeiro lugar, admitir que a gente não conhece as coisas. De que diante de fatos, de situações, de conhecimentos, nós somos ignorantes. O que, como eu disse no começo da aula, lembra muito quem, né, jovem? Se você já estudou um pouquinho de filosofia, nos lembra o nosso glorioso Sócrates, certo? Então, ele sugere que a gente utilize termos mais amenos. Olha, quando você vai falar alguma coisa, vai expor um pensamento, tenta usar algumas palavrinhas mais sutis, né, que moderem a sua proposição. Talvez, de certo modo, algum, olha, dizem que, ó, penso eu que, assim, assim, assado, né? Agora, a gente querer cravar, não, é assim, isso é certo, o que eu digo é verdade, vocês estão errados, tudo que eu sei tá correto, o que vocês falam é mentira. Cara, esse tipo de bloqueio intelectual é o que gera esse monte de comportamento ensandecido que o Montaigne tanto critica. E aí ele usa mais uma metáfora muito maravilhosa e muito, muito, muito feliz para os tempos atuais. Ele fala assim: é preferível que a gente se comporte como um aprendiz aos 60 anos do que um doutor aos 10. Nossa, isso aqui, cara, puta, isso aqui é muito massa. Porque o que o Montaigne tá falando é: meu, a gente tem que ter humildade, né, cara? Não importa quanta experiência você tem na vida. Parar de bater no peito e falar, pô, eu sabo, né? E ter a humildade de que você, com toda a tua experiência, sendo especialista ou não sendo especialista em alguma coisa, você se colocar sob o espectro da dúvida. Ter essa humildade intelectual, portanto, né?
Agora, o que tem de doutor de 10 anos por aí é brincadeira, que é o que o pessoal brinca, são os doutores de redes sociais, né, que diante de especialistas criticam as coisas, né? Então o cara não entende, por exemplo, de saúde, mas opina em questões relacionadas à vacina, por exemplo. O cara não entende de política ou de sociologia, mas opina sobre problemas sociais, né? Então você tem muita gente hoje emitindo opinião, e já tinha naquela época, com uma convicção de alguém que sabe do assunto, mas que não sabe nada, que muitas vezes nunca leu nada, nunca pesquisou nada, é no diz que me diz, né? Então é importante de resgatar essa humildade intelectual, segundo Montaigne, né? E acima de tudo, né, lembrar que o caminho para a gente conseguir tudo isso é quem? É a boa e velha filosofia. Ele traz aqui o assombro, que você pode traduzir como o espanto, é o fundamento de toda a filosofia. Diz a frase lá no ensaio: o assombro é o fundamento de toda a filosofia. A inquirição é como ela avança, a ignorância, o seu final. Olha que outra frase maravilhosa, gente. O espanto, o assombro, ele é o princípio da filosofia, é o que nos choca. O questionamento, a inquirição, a capacidade de refletir é o meio pelo qual a filosofia acontece. E qual é o resultado desse processo? Humildade. A ignorância, que ele chama de ignorância digna, onde você, diante dos seus questionamentos, é capaz de baixar a tua bolinha, né? Baixar, né, esse teu ego extremamente inflado e falar, peraí, eu acho que eu talvez não saiba tanto quanto eu acho que eu sei, né? Talvez eu entenda menos de um assunto como eu acho que às vezes eu entendo, né? Então ele entende a dúvida como um princípio motor da filosofia e da própria existência, certo? Que nos ajuda, inclusive, a investigar as coisas de uma maneira mais profunda. Então ali tem um espírito profundamente cético do Montaigne. Ele fala sobre a importância de você ter uma ignorância forte e digna. E essa ideia de ignorância forte e digna remete, então, à ideia de reconhecermos os limites do nosso conhecimento, né? E de manter a nossa mente aberta às diferentes perspectivas, às diferentes opiniões, e saber suspender os juízos, como já diriam os céticos antigos lá na Grécia. Realizar o que os gregos, como Pirro, chamavam de epoké, né? Que é a suspensão das certezas. É você se abrir à possibilidade da dúvida, certo? Então aqui o Montaigne ele traz, né, essa questão do- da suspensão mesmo, da dúvida das coisas, como talvez uma forma da gente conduzir a nossa existência de uma forma mais tranquila e mais humilde. E aí, para vocês poderem pensar, o que eu acho legal a gente trazer à tona? É, Ah, Lucas, mas por que que o ensaio se chama Dos Coxos, né? Primeiro, o que é Dos Coxos, né? Talvez seja tenha sido até uma falha da minha parte não ter explicado isso antes. Mas dos coxos, gente, significa dos mancos, né? Coxo seria uma pessoa que ela tem um leve desequilíbrio, né? Na visão do Montaigne, ou melhor, no significado da palavra, coxo, geralmente é traduzido como a ideia de uma pessoa manca, uma pessoa que ela tem um desequilíbrio por conta, por exemplo, do desnível das pernas. Você fala, mas o que isso tem a ver com o texto? Bom, ele termina, uma das coisas que ele cita no final do ensaio, e que é muito legal, é sobre um outro boato, é sobre uma outra amostra de como a gente é capaz de justificar muitas vezes o irreal. Ele fala sobre um boato que se espalhou na Itália, de que mulheres que eram coxas, né, portanto que eram mancas, vamos usar esse termo aí para como um sinônimo, elas eram mais, como é que eu posso dizer, mais ardentes na arte do amor, né? Eram mais intensas na arte do amor, ou em algumas traduções se fala muito, né? Eram muito mais intensas em Vênus, segundo a tradição antiga. E aí você fala, mas por quê? Né? E aí o Montaigne ele conta que a galera acreditava nisso porque acreditava-se que como a pessoa, né, a mulher que ela tem menos perna, ela tem menos perna para sangue circular, o sangue se concentra nas regiões, né, próprias para o amor, se você me entende, e aí isso tornava elas mais ardentes, certo? O mesmo valeria para os homens, que se tornariam mais também intensos na arte do amor quando tinham menos pernas. E aí tinha gente que tinha rolava uma espécie de convicção social, ele falava naquela época, de que, assim, cara, você não sabe o que é fazer sexo de verdade se você não fizer sexo com uma pessoa, né, manca, certo? E ele fala, olha só, criamos uma justificativa, tipo, de onde as pessoas tiraram isso? Da cabeça delas, de um imaginário, criaram uma razão para isso. Só que aí, a genialidade do Montaigne, quem é manca de verdade?
Manco é o nosso juízo, manco é a nossa razão, manco é a nossa percepção da realidade, né? Que a gente acha que tá ali caminhando a todo vapor, com as pernas perfeitas, mas ela é capaz de cair nas maiores besteiras possíveis e imagináveis, certo? Então, o título dos coxos não diz respeito a essa anedota final, apesar de ter uma conexão, mas diz especificamente sobre a razão manca, que muitas vezes acredita no inacreditável, acredita no inexplicável, naquilo que muitas vezes não faz sentido, certo? A gente tem que tomar cuidado. Ele usa uma metáfora que ele fala assim: a gente tem que tomar cuidado com algumas informações, porque tem coisa que é igual o sapato de. Eu vou até ler aqui porque é um nome difícil: Terâmenes. Terâmenes era um político, né, da Grécia, de Atenas, que participou de alguns episódios importantes ali da Grécia Antiga. E aí ele falava sobre esse sapato de Terâmenes, perdão, que é um sapato que se ajustava em qualquer pé. Então a gente tem que tomar com um discurso que se adequa a qualquer coisa, né? A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente acha que se adequa a tudo que nos convém, certo? Então a dúvida talvez seja sempre o melhor caminho. E se você não tem dúvidas de que essa aula te ajudou um pouquinho, jovens, eu peço, por favor, que você se inscreva aqui no canal, aperta o botão vermelhinho aqui embaixo, né? Ativa o sininho para notificação dos próximos vídeos que estão por vir. Deixa o seu like, tá? Isso é sempre muito importante pra gente aqui, isso fortalece a propagação do vídeo e do trabalho aqui do canal. E se você quiser, claro, também segue lá as nossas redes sociais, @filoespiral, né, em todas elas, para a gente poder trabalhar com mais conteúdos, né, carrosséis, imagens, citações e muitas outras coisas ali, questionários que eu gosto de utilizar para interagir com vocês sobre os temas que eu publico aqui no canal, tanto relacionado à Federal do Paraná, como a filosofia para outros vestibulares e a filosofia em geral. Tudo bem? Então, por hoje é só, creio eu, e nós nos encontramos numa próxima oportunidade, jovens. Por hora, grande abraço e tchau.